Numa situação de emergência, cada segundo conta. E muitas vezes a diferença entre a vida e a morte não está nas mãos do paramédico que ainda está a caminho, mas sim na primeira pessoa que decide agir. Vamos entender juntos quais são os passos que podem transformar qualquer um de nós, de um mero espectador, em alguém que pode salvar uma vida. Quando a gente se depara com uma crise, é super normal travar, ficar sem saber o que fazer. A grande questão é sempre a mesma: por onde eu começo? Ter uma resposta clara para essa pergunta é o que quebra essa paralisia e faz com que a ajuda seja de fato eficaz. O nosso primeiro instinto, claro, é correr para ajudar. Mas olha só que interessante. Nos primeiros socorros, a primeira coisa a se fazer vai contra esse impulso. Antes de chegar perto da vítima, a gente precisa parar. A regra número 1, a mais importante de todas, é bem simples. Quem socorre não pode virar uma segunda vítima. Então, antes de dar qualquer passo, é preciso parar, respirar fundo e olhar em volta. Tem tráfego passando? Cheiro de fumaça, risco de incêndio? Fio elétrico caído? A segurança de quem vai ajudar vem em primeiro lugar, sempre. Só assim a ajuda vai ser útil de verdade. Ok, local seguro? Agora sim, todo o nosso foco se volta para a pessoa que precisa de ajuda. Essa avaliação inicial tem que ser rápida, focada nos sinais vitais mais básicos, para a gente entender logo de cara a gravidade da situação. É impressionante como uma coisa tão simples pode ser o que vai salvar uma vida. Quando uma pessoa está inconsciente, a língua pode relaxar e acabar bloqueando a garganta, impedindo a passagem de ar. Uma leve inclinadinha na cabeça para trás, levantando o queixo, já abre esse caminho. Muitas vezes só isso já é o suficiente para a pessoa voltar a respirar. Beleza, caminho do ar livre, agora vamos para a circulação. A gente verifica o pulso, seja no pescoço ou no punho, mas também usa os olhos. A pele dá pistas muito importantes. Se os lábios ou as pontas dos dedos estiverem com um tom meio azulado, opa, isso é um baita sinal de alerta. Significa que o oxigênio não está chegando onde deveria. Uma das maiores ameaças, e que às vezes é silenciosa, é o choque. Pensa assim, o nosso sistema circulatório é como uma rede de encanamentos sob pressão. Se tem um vazamento grande, ou seja, uma perda de sangue severa, a pressão cai drasticamente. E aí o sistema todo começa a falhar, e os órgãos vitais não recebem o sangue de que precisam. Tá, mas como a gente reconhece o choque? Os sinais contam a história do corpo lutando para sobreviver. O coração dispara para tentar compensar a falta de sangue, o que gera um pulso rápido, mas bem fraquinho. A respiração fica curta, superficial, e a pele fica fria e pálida por um motivo bem esperto. O corpo, desesperado, desvia o sangue da superfície para proteger os órgãos mais importantes, como o coração e o cérebro. E olha, enquanto a gente faz essa avaliação inicial, tem outra tarefa importantíssima que precisa acontecer o mais rápido possível. É uma coisa que corre em paralelo a tudo isso. É fundamental ter isso em mente. Os primeiros socorros são uma ponte que mantém a pessoa estável até a ajuda especializada chegar. Por isso, ligar para o serviço de emergência como o SAMU no 192 não é o último passo, é um dos primeiríssimos. Ativar essa ajuda é prioridade total. Agora vamos para o cenário mais crítico de todos. A vítima não responde e não respira. Aqui, a ação tem que ser imediata, sem hesitação. Estamos falando de uma parada cardiorrespiratória. O coração e a respiração trabalham juntos. Se um para, o outro para logo em seguida. E sem oxigênio circulando, o cérebro começa a sofrer danos irreversíveis em questão de minutos. Aqui, cada segundo conta, literalmente. A resposta para isso é a reanimação cardiopulmonar, a famosa RCP. E a técnica é mais simples do que parece. Passo 1. Coloque uma mão sobre a outra, bem no centro do peito da pessoa. Passo 2. Mantenha os braços bem esticados, usando o peso do corpo e não a força dos braços para empurrar. E 3. Comprima com força e rapidez, num ritmo constante, mais ou menos 2 vezes por segundo. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é puramente mecânico. As compressões estão fazendo o trabalho que o coração parou de fazer. Cada vez que a gente empurra, o coração é espremido contra a coluna e o sangue é forçado a circular. É muito importante entender isso. O objetivo não é dar um choque para reiniciar o coração. O objetivo é ser uma bomba artificial para manter o cérebro recebendo oxigênio até a ajuda com o desfibrilador chegar. Eu sei, tudo isso pode parecer meio assustador, mas a mensagem principal aqui é de capacitação. Numa emergência, qualquer pessoa que saiba isso pode se tornar o elo mais importante na corrente de sobrevivência de alguém.
Então, para a gente resumir e guardar na cabeça, é uma sequência de 4 passos simples. 4 palavras para lembrar. Avalie, para garantir a segurança. Verifique, para entender o que está acontecendo com a vítima. Chame, para trazer o socorro profissional. E, por fim, haja, para dar o suporte que a pessoa precisa naquele momento. No fim das contas, o conhecimento transforma o medo e o caos em uma ação focada. Estar preparado não é só sobre saber a técnica, é sobre tomar a decisão de agir. A verdadeira questão não é se um dia uma emergência vai acontecer perto da gente, mas sim, quando acontecer, qual será o nosso papel? O de quem apenas assiste ou o de quem faz a diferença?